Caros colegas, membros e não membros da Ordem dos Engenheiros, muito obrigado pela vossa inscrição neste webinar organizado pelo Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas. Continuamos confinados, mas também continuamos a tentar organizar alguns eventos, utilizando a internet como infraestrutura de suporte a este webinar, de forma que, não sendo desejável pela impossibilidade de interação entre quem apresenta e quem ouve, é, no entanto, a solução possível e de recurso fácil. Este software, embora não seja vocacionado para perguntas e respostas, é, no entanto, possível, a quem estiver interessado, colocar pequenas questões por escrito que tentaremos transmitir ao orador no final da apresentação. Para isso, podem utilizar a ferramenta QIA, que está na barra de ferramentas na parte inferior do vosso ecrã. Os solos contaminados são uma herança que a atividade industrial do homem nos últimos 2 séculos deixou à sociedade atual e que têm sido alvo da atenção também dos engenheiros. Numa altura em que o contributo para o desenvolvimento sustentável integra as preocupações diárias de todos nós, a reabilitação destes solos está na ordem do dia e, uma vez que o Colégio da Região Sul de Engenharia Geológica e de Minas, da Ordem dos Engenheiros, agrupa membros que desenvolvem a sua atividade nesta área, decidimos promover esta sessão que introduz uma das ferramentas essenciais do projeto de remediação dos solos contaminados, a análise quantitativa de risco. Por ser uma temática transversal a outros colegas, nomeadamente Química e Ambiente, decidimos abrir esta nossa tertúlia, agora sob a forma do webinar, também a esses membros e que desde já saudamos. Hoje teremos connosco o engenheiro Marco Paulo da Silva Rocha, engenheiro geólogo pela Faculdade de Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em 2007. Iniciou a sua atividade profissional no âmbito da geotecnia, no acompanhamento técnico em obras de estabilização de solos e construção de fundações especiais, mas desde 2009 tem desenvolvido a sua atividade especialmente na área da engenharia geoambiental, como gestor de projetos, em particular da avaliação da contaminação de solos e de águas subterrâneas. Salienta-se igualmente o currículo significativo como coordenador das campanhas de prospecção e amostragem de terrenos contaminados. Desde o último trimestre de 2015, que é o consultor principal da Brownfield Engineering, Consultadoria Geoambiental Limitada, de que é também fundador. Nesta fase mais recente de atividade na área geoambiental, refere-se a colaboração em projetos de remediação de solos contaminados, assim como a supervisão e acompanhamento técnico dessas empreitadas. Assim, feita esta simples resenha, passo depois a palavra ao engenheiro Marco Rocha, a quem desde já agradeço a sua disponibilidade para nos vir apresentar este tema tão interessante. Muito obrigado. Muito obrigado por esta apresentação e pelo convite que a Região Sul me endereçou para esta tertúlia, para participar nesta tertúlia e para trazer aos colegas e de uma forma genérica ao público interessado, não é? Esta temática da análise quantitativa de risco na gestão de solos ou de locais contaminados, que é uma área onde tenho vindo a desenvolver atividade de uma forma cada vez mais intensa. Talvez valendo a pena apenas referir que recentemente, no âmbito da consulta pública dos planos de gestão de região hidrográfica, em parceria com a RAM Group, uma empresa norte-americana, desenvolvemos uma metodologia, portanto, de base de RBCA para Portugal, que entregamos, portanto, com o patrocínio da APETRO, Energia em Movimento, entregamos na Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de promover o debate e, quem sabe, até alavancar a criação ou a integração de uma metodologia RBCA em Portugal. Ora bem, como o engenheiro referiu, portanto, o que nos traz aqui hoje é precisamente esta questão da análise quantitativa de risco na gestão de locais contaminados.
eu dividi esta conversa em 4 tópicos principais. Portanto, a gestão de locais contaminados em si, o modelo RBSA, a análise quantitativa de risco e apresentarei depois 2 casos práticos, embora não sejam completamente práticos, por confidencialidade de dados, nós temos alguma dificuldade em apresentar casos verdadeiramente práticos. Tá bem? Bom, em relação à gestão de locais contaminados, precisamente uma das coisas que o Engenheiro Joaquim ainda agora estava a referir, as sociedades desenvolvidas, o desenvolvimento das sociedades, trouxe consigo a necessidade de matérias-primas adicionais para a produção de produtos, de bens materiais que todos nós consumimos e que durante muito tempo todos nós quisemos consumir cada vez mais. Hoje em dia essa tendência mantém-se, há franjas da nossa sociedade que a tentam de alguma forma alterar, mas não deixa de se manter uma tendência de consumo de bens materiais. E esse desenvolvimento trouxe naturalmente vários efeitos indesejados, mas um deles foi precisamente o acréscimo da produção de resíduos, quer resíduos sólidos urbanos, como resíduos industriais. Há todo um conjunto que veio sendo produzido ao longo deste desenvolvimento da nossa sociedade. Por outro lado, estas sociedades que se desenvolveram e que estão neste momento mais desenvolvidas, não é? Apresentam também uma maior exigência da parte dos cidadãos. Os cidadãos querem usufruir dos rios, dos lagos, do mar, das florestas, de uma forma genérica, querem usufruir do ar livre e querem poder viver em condições de um ambiente limpo. Ora, os resíduos indesejados têm sido geridos de alguma forma pela sociedade, por um lado pela redução da produção de resíduos, pelo progresso na matéria da gestão de resíduos. Portanto, vemos anualmente a gestão de resíduos a ser desenvolvida no sentido de produzirmos cada vez menos resíduos a eliminar, portanto, a questão da reutilização, da reciclagem, da redução, etc. E, por outro lado, têm sido implementados mecanismos ao nível da sociedade, portanto, diria ao nível quase global, mas aqui na nossa região, não é? Muito fruto de iniciativa da União Europeia, têm sido implementados uma série de mecanismos para eliminar a incorreta gestão de resíduos, para evitar acidentes ambientais, logo as diretivas de Seveso, regimes de PCIP, mesmo os próprios planos de gestão de região hidrográfica mencionam que uma das ambições é precisamente a redução ou mitigação ou mesmo a anulação de eventos que introduzam novos contaminantes nas águas, quer superficiais como subterrâneas. Porém, todo este esforço tem vindo a ser desenvolvido, mas continua a haver acidentes e continuam a existir passivos ambientais. Ora, o que é que podemos fazer? Como é que podemos gerir estas situações? Que soluções é que a sociedade tem para apresentar para estas situações? Que, de acordo com um levantamento da Agência Europeia do Ambiente de 2011, no qual Portugal, infelizmente, não participou, depois enviou alguns dados em 2016, mas, quer dizer, tudo dados muito incipientes, porque o próprio Estado mal conhece esta situação, quer dizer, agora talvez um pouco melhor com o desenvolvimento do Atlas do Ambiente, mas até então mal conhece a realidade dos locais contaminados em Portugal. Dizia eu que para o conjunto de 39 países que fazem parte ou que são subscritores da Agência Portuguesa do Ambiente, temos cerca de 2,5 milhões de locais potencialmente contaminados. Destes, 342 mil são locais que estão estima-se que sejam locais contaminados, portanto, do potencial para o estimado. 127 mil locais estão identificados, confirmados que estão contaminados, e já houve 58 mil locais que foram remediados nestes 39 países. Nos 39, evidentemente, salta Portugal, saltam mais uma série de outros que não comunicaram, mas de qualquer das formas, pronto, um quadro que se pode apresentar. Nesse mesmo conjunto de países, gasta-se uma média anual de 1,5 mil milhões de euros na gestão de locais contaminados. Okay? Temos situações de países que chegam a ter uma percentagem do PIB atribuída, no caso da Bélgica, tem uma percentagem do PIB atribuída à gestão de locais contaminados. Bom, qualquer que seja o motivo,
seja por ameaça para a saúde humana, seja por ameaça para o ambiente, seja por necessidade de desenvolvimento ou mesmo uma transação, nós efetivamente temos de gerir estes locais. E gerir estes locais passa por aplicação de soluções, não é? Ora, inicialmente e tradicionalmente, as soluções passariam pela reversão à condição prístina, uma remediação total, portanto, removendo a totalidade dos contaminantes, através de uma remediação que é extensiva, que é intensiva, que é financeiramente onerosa, mas cujo objetivo era remover qualquer vestígio da atividade do solo. A questão que se coloca é se podemos ser um pouco mais espertos na aplicação de uma solução. E a resposta é sim, podemos e devemos. E como é que o podemos fazer? Por exemplo, através da metodologia RBCA. O acrónimo de Risk-Based Corrective Action, ou se quiserem, a ação corretiva baseada em risco, tradução quase literal, que aplica um conjunto de soluções custo-eficaz, de uma base sustentável, quer financeiramente como ambientalmente, e fortemente baseado num processo científico. E esta solução é aplicável quer aos locais novos, portanto estamos a falar de acidentes, como aos passivos ambientais que estão perfeitamente identificados ou que potencialmente existem e que nós não conhecemos, enfim, como a estrutura dizia há pouco da Agência Europeia do Ambiente. Ora, este modelo RBCA, estamos a falar de algo que vai um pouco mais para além da análise de risco. Portanto, uma ferramenta de apoio à decisão, que é baseada, sim senhor, em análise de risco, que é defensável técnica e cientificamente e cujos objetivos são a proteção da saúde, do ambiente e dos recursos aqui estou a falar de uma forma genérica, não só os recursos implementados na própria remediação, na própria gestão do risco, mas também os recursos que são, portanto, derivados do ambiente e que podem estar a ser, cujo benefício pode estar a ser afetado pela existência de contaminação. Leva também à gestão eficiente de recursos, não é? E aqui, claramente, os recursos que são aplicados na gestão do risco, e leva, naturalmente, a uma gestão adequada do risco, uma gestão proporcional ao risco que existe. Ou seja, não vamos matar formigas com espingardas de elefantes, não é? Nem vice-versa. Portanto, a gestão do risco tem que ser proporcional à severidade do risco existente. Esta matéria tem sido fortemente estudada por variadíssimos países. Naturalmente, nasceu, talvez, poder-se-á dizer, nos Estados Unidos, na década de 80, 90. O Risk Assessment Guidance for Superfund Regs é o primeiro documento de análise de risco que é mais citado. Mas depois é criada a norma ASTM para o RBCA. No Brasil, em 2007, são criadas as planilhas para a avaliação de risco. Em 2014, o CLEA é lançado, portanto, uma ferramenta para o cálculo do risco no Reino Unido. Em 2005, Itália lança os seus critérios metodológicos para a aplicação da análise de risco aos sítios contaminados, que estão neste momento em revisão e fruto da pandemia, que em Itália a primeira vaga foi, como se sabe, eles tiveram que adiar e ainda não conseguiram finalizar a revisão. Uma revisão, aliás, que acho que é interessante também partilhar, que é aberta à sociedade. Portanto, tem um processo de consulta pública para a revisão da própria metodologia da análise de risco. Quer dizer, isto é uma coisa que não é propriamente habitual aqui para a nossa sociedade mais pequena, não é? A nossa portuguesa. Ora bem, o RBCA, portanto, esta Risk-Based Corrective Action é, como disse, uma ferramenta de suporte à decisão que é caracterizada por uma estrutura, se quiserem, não é bem circular, triangular, sim, que tem 3 vértices principais, caracterização do local, onde o nosso objetivo é a construção de um modelo conceptual do local que nos forneça toda a informação necessária, quer ao nível da fonte, quer ao nível do trajeto, ou das vias de exposição, ou do meio, como também ao nível dos receptores. Portanto, para uma avaliação de risco, ou para uma análise de risco bem conseguida, a caracterização do local é essencial. Okay? Com base nesta caracterização do local, nós vamos então avaliar quantitativamente o risco, não é? Através de mecanismos que dá origem a um conjunto necessário. E depois acaba por ser um pouco
pode vir a ser pouco, portanto, consideradas percepção do risco. Afinal, pode estar suficientemente bem. Estou de volta. Nós saímos da tela compartilhada, Marco. Precisamos que compartilhes novamente a apresentação, por favor. Isto crashou, por isso foi mais do que isso. Ok. Estamos de volta? Sim, sim. Ok, muito bem. Ora, então, continuando, como eu estava a dizer, portanto, não é uma questão de acertar, obviamente, é uma questão de o modelo estar bem fundamentado, bem conseguido, a análise de risco ser feita de forma criteriosa e adequada e, portanto, as medidas de gestão de risco, naturalmente, serão as adequadas para o risco que foi identificado. Caso se verifique alguma coisa, então, volta-se a correr este processo circular. A primeira etapa, que é a construção do modelo conceptual do local, temos aqui um exemplo gráfico do que pode ser um modelo, torna-se absolutamente fundamental nós identificarmos a maior quantidade possível de informação sobre o nosso local. E estamos a falar desde infraestruturas enterradas que possam tornar-se caminhos preferenciais para a migração da contaminação, estamos a falar, assim, de uma forma aleatória, não é? Estamos a falar de uma caracterização geológica detalhada e que compreenda perfeitamente como é que o meio se distribui e de que forma é que este meio pode vir a afetar a migração da contaminação. Estamos a falar da existência de captações de água, da existência de furos, da existência de projetos de furos, estamos a falar da existência de linhas de água superficiais, com atividades recreativas, com atividades pescatórias, com habitats protegidos, estamos a falar, enfim, de edifícios sensíveis, de áreas sensíveis, de habitações, da caracterização dos próprios receptores, crianças, receptores comerciais, receptores industriais, enfim, de uma forma genérica, diria que não há informação que não caiba no modelo conceptual do local. Pode ser excessiva, sim, mas isso não há um problema. Toda a informação pode, de alguma forma, trazer algum acréscimo de utilidade ou algum acréscimo de detalhe ao modelo conceptual do local e, nesse sentido, é sempre de apostar em recolher o máximo de informação possível. Ora, tendo o nosso modelo conceptual, podemos avançar para a análise de risco e os objetivos são muito claros. Essencialmente responder a duas perguntas. A primeira, qual é o risco? Afinal, qual é o risco da presença desta contaminação na água ou no solo? E, por outro lado, quão limpo é limpo, porque já percebemos que parte do objetivo da metodologia RBCA é não remediar, não remover a totalidade do contaminante no caso do solo. Portanto, enquanto que a metodologia tradicional, ou uma abordagem mais tradicional, colocaria a questão de quanto contaminante é que eu consigo retirar, portanto, sabendo quanto é que tipicamente era importante perceber quanto foi aportado ao terreno e nesse sentido, saber quanto é que nós iríamos conseguir retirar. Com uma abordagem RBCA, essa questão não se coloca. A questão que se coloca é exatamente quanto é que eu posso deixar no terreno, garantindo a segurança dos receptores, garantindo a segurança, entre aspas, do ambiente. Ora, esta análise quantitativa de risco vai se desenvolver de acordo com um fluxograma genérico, atenção,
e simples, que é este que estão aqui a ver. Portanto, partimos dos teores que encontramos, as concentrações representativas, a própria forma de encontrar as concentrações representativas por si tem algum trabalho, não é? Portanto, não é o suficiente recolher meia dúzia de amostras, fazer determinações analíticas e usar esses teores, não é suficiente. Portanto, temos que encontrar aquelas que são as concentrações representativas dos vários domínios de risco que podemos ter no nosso local. Tudo isto está naturalmente associado a um modelo conceptual local robusto. Aplicando o modo direto da análise quantitativa de risco, vamos estimar o risco, vamos calcular qual é o valor do risco, quer para efeitos cancerígenos como para efeitos não cancerígenos, e depois vamos avaliar se esse risco é aceitável ou não. Caso esse risco seja aceitável, então é o fim. Portanto, o processo está terminado. Se o risco não for aceitável, então teremos que correr o modo inverso da análise quantitativa de risco, o que nos vai dar o cálculo de valores objetivo de remediação. Okay? O que nos faz entrar, então, na última etapa da metodologia RBCA, que é precisamente a gestão do risco. E a gestão do risco, podemos ter aqui várias formas diferentes de a fazer. Por um lado, sistemas de tratamento ativo, estamos a falar da remediação na fonte, estamos a falar de pump and treat, estamos a falar de dig and dump, portanto, a escavação e eliminação. Estamos a falar de pump and treat no caso das águas. Estamos a falar em soluções de remediação in situ, on-site, ex situ, off-site. Estamos a falar de toda uma série de conjuntos de soluções de engenharia, ao fim e ao cabo, para a remoção dos contaminantes do meio que estamos a tratar, seja ele solos ou águas subterrâneas, no caso. Por outro lado, temos os sistemas de controle. Os sistemas de controle o que visam é garantir a interrupção do trajeto, não é? E, portanto, estamos a falar em situações, por exemplo, como o capping, ou seja, o confinamento, ou, imaginem, slurry walls, portanto, paredes confinantes, de forma a garantir. A ideia, essencialmente, é controlar a contaminação e mantê-la ali. Por outro lado, depois temos controles no uso no solo, portanto, uma visão já completamente diferente, em que não se pretende remediar pela redução do teor de contaminantes ou pela remoção de contaminantes do solo, pretende-se remediar na perspectiva da mitigação do risco, ou seja, na perspectiva do receptor. Portanto, estamos a falar de situações como a imposição de restrições no uso do solo, como dizer simplesmente que um determinado terreno não é apto para uma ocupação residencial e só pode receber uma ocupação industrial. Estamos a falar, por exemplo, da limitação da restrição ao consumo de água subterrânea. Portanto, dizer que nas imediações de um determinado local contaminado é proibida a instalação de captações e aquelas que existam não se pode consumir água, para não criar aqui um choque. Isto é algo que existe atualmente até em Portugal. Existem empresas que neste momento pagam os consumos de água dos vizinhos, porque efetivamente houve situações de contaminação, a pluma nas águas subterrâneas migrou para a propriedade do vizinho. O vizinho tem um poço, de onde sempre bebeu água daquele poço. Neste momento não pode beber água daquele poço, e então as empresas que são responsáveis pela pluma de contaminação, efetivamente, chegaram-se à frente e, portanto, pagam os consumos de água, a distribuição da rede a esses vizinhos. Por último, a situação de informação. E, portanto, será talvez a primeira. Portanto, na iminência ou na descoberta de uma situação de contaminação que tenha propagação para fora, mesmo dentro de uma unidade industrial, mas que tenha propagação para fora de uma unidade industrial, se calhar é fácil de imaginar que a posição mais correta não será sonegar a informação perante todos, mas sim o oposto, não é? Portanto, e divulgar essa informação de forma a que as pessoas se preparem, que as pessoas, de uma forma informada, consigam, portanto, minimizar o risco para elas próprias. Qual é o papel do regulador neste processo? Ora, o papel do regulador é através dos controles institucionais. Por um lado, garantindo a validade das condições assumidas, a análise o modelo RBCA exige condições, exige que se assumam condições para o futuro. Portanto, se a solução passa por restringir o uso ou por restringir o consumo de água subterrânea, daqui a um ano eu não posso ter alguém a chegar àquele local e fazer um furo de captação para consumo de água subterrânea, óbvio. E, portanto, aqui o regulador tem um papel essencial na limitação, neste caso, não é? Na imposição das restrições
ou seja, na garantia da validade das condições assumidas. Portanto, as condições que estão assumidas têm de ser garantidas e quem garante, quem tem o poder para fazer essa garantia é precisamente o regulador. Por outro lado, deve garantir o registro dos locais contaminados. Não faz sentido haver trabalhos de remediação, haver a identificação de locais contaminados, haver investigação de locais contaminados, mas não haver informação centralizada, um registro histórico da existência destes locais. Canadá chama-se Record for Site Condition, em Portugal simplesmente não existe. Faz todo o sentido que este registro passe a existir, naturalmente, para garantir, portanto, que há uma memória futura para estas situações. Mas, por outro lado, a aplicação desta metodologia permite o desenvolvimento seguro e produtivo dos locais. E, portanto, o regulador que tem um problema porque tem uma determinada fração do território onde não pode ser desenvolvida qualquer atividade, perante a aplicação de uma metodologia RBCA, passa a permitir o desenvolvimento desse tipo de atividades seguras, de atividades produtivas. E acaba por se proteger a longo prazo, com base em ações baseadas no risco, portanto, criar uma proteção para a sociedade a longo prazo, com base em ações baseadas no risco. Então, esta análise quantitativa do risco que estou a falar, especificamente, a segunda etapa do RBCA, é exatamente o que é. Portanto, é uma análise que tem uma estrutura baseada em fonte, trajeto e alvo, e que, essencialmente, tem 4 fases, que passam pela avaliação e compilação de dados. Reparem, o modelo conceptual do local tem que ser exaustivamente desenvolvido, de forma a que todos os dados estejam ou não, todos é impossível, obviamente, mas que a maior parte, ou a maioria, ou o maior número possível, a maior quantidade possível, com qualidade de dados, estejam presentes. O segundo passo passa pela avaliação da toxicidade, afinal, que contaminantes é que estamos a falar, ou que agentes químicos é que estamos a falar, qual é a consequência, o que é que esses agentes químicos podem provocar nos receptores, sejam eles humanos ou ambientais. A terceira fase é a avaliação da exposição, ou seja, esses agentes químicos que estão portanto, aos quais os receptores estão expostos, de que forma é que eles estão expostos, se os estão a inalar, se os estão a ingerir, se colocam em exposição por contacto dérmico, de que forma é que efetivamente esses agentes químicos estão a chegar ao receptor. E por último, sumarizando toda a informação que foi desenvolvida nas etapas anteriores, a caracterização do risco. Okay? Portanto, que risco é que temos? Quais são as vias de exposição completas? Portanto, haverá situações em que a ingestão de solo, por exemplo, é a única via de exposição completa, porque não há contaminantes voláteis e, portanto, o risco de inalação não se coloca. Aliás, quando eu disse ingestão, estou falando de contacto direto com o solo. Não há água subterrânea, ou pelo menos não há ingestão, e, portanto, esse risco também não se coloca. E, portanto, estamos perante uma situação em que o risco é exclusivamente caracterizado pela via de contacto direto. Okay? Essa é a única via de exposição completa e depois temos então que perceber, para essa via de exposição que está completa, quais são os valores, ao fim e ao cabo, de risco sendo um risco inaceitável, então, de que é que se está a falar? E esta questão de definir se é um risco aceitável ou inaceitável consegue-se através da aplicação de equações, que aparentemente têm alguma complexidade, mas se formos desconstruir estas equações, veremos que, apesar dos fatores que são contribuintes, são fatores, alguns deles, complexos, mas a equação em si até nem é particularmente complexa. Portanto, a primeira equação trata-se da estimativa do risco de cancerígeno. Portanto, será qualquer coisa como um incremento no tempo de vida para, portanto, de apanhar cancro, ter uma doença cancerígena, e é conseguida através da multiplicação da concentração, portanto, o teor do contaminante no solo, pelo fator de exposição, pela frequência de exposição, pela duração da exposição, pelo slope factor, fator toxicológico, e pelo, portanto, rácio de ingestão, não é? Injection rate, a dividir pelo peso do receptor, peso médio, obviamente, não é? E por um fator de média, que é o averaging time, vezes 365 dias do ano, portanto, para normalizar tudo em dias. E, portanto, esta equação vai-nos devolver uma probabilidade, que é a probabilidade que corresponde à probabilidade
portanto, de um indivíduo contrair cancro. A sociedade estipula, diferentes sociedades estipulam diferentes valores limite para esta probabilidade. Okay? Em Portugal, a Agência Portuguesa do Ambiente publicou um guia em que refere, ou uma recomendação, em que refere aceitável que 1 em cada 100.000 pessoas contraiam cancro devido à presença de substâncias cancerígenas nos solos ou nas águas subterrâneas. Okay? Outros países consideram que só é aceitável 1 em cada 1 milhão, outros consideram que só será aceitável, ou que é aceitável, 1 em cada 10.000. Portanto, é uma decisão da sociedade e, portanto, é uma probabilidade. Okay? Para o risco não cancerígeno, a avaliação não é feita exatamente desta forma, é feita pelo quociente entre, portanto, a ingestão real, ou melhor, real, portanto, a ingestão calculada e a dose de referência, e, portanto, se for superior a 1 quer dizer que existe perigo, se for inferior a 1 quer dizer que não existe perigo. Portanto, é mais simples. A segunda equação deriva da primeira, um exercício de inversão, e aquilo que pretende calcular é, ok, se eu considerar que o meu valor, ou o meu nível de aceitabilidade de risco é de X, digamos que é de 10 levantado a menos 5, portanto, esta variável TR é o target risk, portanto, será substituída pelo 10 levantado a menos 5, e aquilo que eu vou fazer, reparem, é calcular qual é a concentração naquele determinado contaminante para exatamente as mesmas condições que eu tinha na determinação do risco, qual é a concentração que eu obtenho que me permite garantir o nível de aceitabilidade do risco. E, portanto, chama-se em inglês um Risk-Based Target Level. Em português, nós no projeto que eu vos referi há pouco traduzimos para valor objetivo específico do local. É difícil encontrar designações que sirvam a todos nestas situações, mas, portanto, representa o valor seguro em face a um determinado nível de aceitabilidade de risco. Okay? Imaginem, por exemplo, que um valor, portanto, de 100 mg por quilo, o que quer dizer é que se o contaminante estiver presente a 99 mg por quilo, nós consideramos que é seguro. Se ele estiver presente a 110, 101, que seja, 101, já consideramos que não é seguro. Okay? Ora bem, esta análise de risco desenvolve-se por níveis, de uma forma, enfim, quase de uma forma normal, não é? Portanto, temos um primeiro nível, Tier 1, um Tier 2 e um Tier 3. Okay? Todos os níveis resultam num nível aceitável de risco regulamentado ou recomendado. O que é que isto quer dizer? Independentemente do nível de análise de risco que eu faça, o resultado é aceitável face ao que está regulamentado. Não quer, okay? As variáveis de entrada, isto porque as variáveis de entrada são semelhantes para os 3 níveis, mas a forma como contribuem para o cálculo é que é distinta. Enquanto no nível 1 os valores objetivos são calculados com base em pressupostos e fatores padronizados pelo regulador e pela sociedade, lá está. Ou seja, se quiserem, por exemplo, considera-se que a velocidade da água subterrânea, portanto o fluxo de água subterrânea é um valor padronizado, considera-se que a porosidade é um valor padronizado, considera-se que, enfim, todos os fatores intrínsecos do meio portanto, são valores padronizados, valores conservadores. Okay? Tipicamente, este nível 1 não requer cálculo. O que o nível 1 requer é a consulta de tabelas, não é? E essas tabelas foram calculadas, portanto, tabelas que têm valores de risco e concentrações de risco, e esses valores foram calculados por quem desenvolveu a metodologia RBCA. O nível 2, os valores objetivos são calculados com base em dados específicos do local. O que é que isto quer dizer? Não vamos mexer nos receptores, os receptores mantêm-se, as frequências de exposição, as durações de exposição, os pesos, os rácios de ingestão de solo ou de água, tudo isso se mantém. Portanto, no nível 2 não há alteração do lado do receptor, mas
há uma especificação ao nível do meio e ao nível do próprio contaminante. Ok? Portanto, eu aí já vou introduzir profundidades no nível freático reais, medidas no local, já vou introduzir velocidades baseadas em ensaios, velocidades de água subterrânea baseadas em ensaios, permeabilidades baseadas em ensaios, extensão da pluma, enfim, tudo isso, todos os parâmetros que contribuem para as equações da análise de risco e para as equações dos modelos de transporte, modelos de volatilização, etc., são valores específicos, calculados, determinados no próprio site. Okay? Portanto, como reparam, já será menos conservador do que o nível 1, em que era tudo padronizado e naturalmente padronizado por processo, não é? Ou de uma forma conservadora. O nível 3 é um nível já totalmente customizável, mas antes de ser desenvolvido tem de haver acordo com o regulador. Okay? Portanto, o que acontece é que, tipicamente, desenvolve-se um programa de trabalhos para o nível 3 e esse programa de trabalhos tem que ser aprovado pelo regulador antes de ser desenvolvido. Aqui, genericamente, desde que seja fundamentado, desde que esteja cientificamente validado, é um pouco vale tudo. Não é? Portanto, podemos mexer nos receptores se tivermos motivos para mexer nos receptores. Imaginem, por exemplo, num determinado país em que o peso corporal é, em média, inferior àquele que está definido na metodologia, então vamos alterar o peso corporal. Pelo contrário, porque estamos imaginem que estamos num país, nós estamos num local em que há mais bom tempo do que precipitação, e esse bom tempo está, em percentagem do ano, é superior àquele do país em que os padrões foram criados. Não é? Então, o que é que isto vai querer dizer? Isto vai querer dizer que as crianças passam mais tempo na rua, as crianças passam mais tempo no jardim. E, portanto, as crianças passando mais tempo no jardim vão ter, naturalmente, uma ingestão de sol superior àquilo que estava definido nos padrões. E, portanto, tanto podemos ser, ou seja, isto para dizer, a customização tanto pode ser para ser mais conservadora como o inverso. O importante é que sejamos o mais accurate, o mais precisos possível na definição dos inputs a introduzir para a análise de risco. Ora bem, esta abordagem por níveis, portanto, traduz-se num fluxograma. Este fluxograma começa, obviamente, com a caracterização do site, em que se verifica se excede ou não os valores de referência. Neste caso, em Portugal, temos valores de referência recomendados, não havendo legislação, mas há recomendação de valores de referência. Se não excede os valores de referência, estão ótimo, quer dizer, temos uma declaração de aceitação, não se faz nada, está tudo bem, não é? Se excede os valores de remediação, temos duas opções: ou remedeio para os valores de referência, ou não. Portanto, se remediar para os valores de referência, então devo produzir um plano de gestão de risco, um plano de contaminação. Neste caso, neste momento em Portugal, devo avançar para um pedido de licenciamento junto da CCDR competente e vou avançar para a gestão do risco. Se decidir não remediar para os valores de referência, então vou avançar para uma avaliação de Tier 1 e vou verificar se excede ou não os valores objetivos do Tier 1. Lá está, exatamente a mesma coisa. Portanto, não excede, está tudo bem. Se excede, tenho que decidir se vou fazer remediação para os valores objetivos Tier 1 ou não. Se sim, plano de gestão de risco. Se não, avanço para uma avaliação de Tier 2. No Tier 2 vou avaliar se o risco é aceitável ou inaceitável. Se o risco for aceitável, quer dizer, não é inaceitável, não é? Então, lá está. Declaração de aceitação, garantindo que os pressupostos estão todos corretos, que o modelo de contaminação, do modelo conceptual do local está o mais blindado que é possível estar, então estou em condições de dizer o risco é aceitável, o local está ótimo para o que for. No caso do risco ser inaceitável, então tenho outra vez aquela opção. Portanto, ou vou remediar para os valores objetivos do Tier 2 e, nesse caso, avanço para um plano de gestão de risco, ou decido que não, e, nesse caso, avanço para uma avaliação de Tier 3, mais detalhada, totalmente customizável, com aprovação do regulador, e depois, com base nessa avaliação de Tier 3, então avanço para um plano de gestão de risco, que, se for completo, se funcionar, levará à declaração de aceitação. Caso não seja completo, caso não se consiga os objetivos que estão definidos no plano de gestão de risco, então ele tem que ser reavaliado. No limite, poderemos ter que voltar à caracterização do site, porque alguma coisa está mal. Ora, esta estrutura de abordagem por níveis, naturalmente tem uma complexidade ao nível do estudo que é crescente conforme avançamos no nível, mas
há de ter vantagens também, não é? E uma das vantagens é que o grau de proteção ambiental também ele é crescente, portanto, nós, à medida que vamos desenvolvendo o conhecimento, vamos tendo capacidade cada vez maior para proteger melhor o ambiente. E, por outro lado, aquilo que é talvez o driver principal para tudo isto, o custo total do projeto diminui à medida que nós avançamos no nível de análise de risco. De que forma? Pois é natural, como em quase todos os temas da engenharia, não é? Quanto mais eu estudo, menos dinheiro vou gastar na obra. E, portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu vou estudar, vou ter cada vez mais valores objetivos, vou ter valores objetivos cada vez mais altos, que me vão permitir cada vez uma menor despesa na remediação e, portanto, a oportunidade gerada vai aumentando à medida que eu vou estudando cada vez mais. E, portanto, para ter uma ideia, o custo dos estudos de avaliação e risco e mesmo remediação dos estudos, acompanhamento de estudos, anda à volta de 15% do valor total nos projetos de gestão de locais contaminados na Europa. Okay? E, portanto, se calhar em Portugal não é bem este o valor, se calhar faz sentido avançar para precisamente desenvolver estudos mais complexos, mais detalhados. Complexos não é só complexos porque sim, porque o tema é complexo, mas mais detalhados, de modo a precisamente tentar nos aproximar destes 15%. Ora, trouxe-vos aqui 2 casos práticos, embora sejam simulações, porque os casos práticos, eles próprios não os posso partilhar, não é? Mas o princípio é este, ok? Um primeiro, em que, portanto, uma abordagem de valores de referência versus o risco versus uma abordagem RBCA, ok? Portanto, naturalmente que eu posso correr uma análise de risco e chegar ao fim e dizer eu vou remediar tudo para o SSTL que criei, não é? Sem qualquer compreensão que a gestão de risco ela própria é uma forma integrada de olhar para o problema, não é? Mas eu posso remediar simplesmente ou avançar simplesmente para a remediação pelos valores de referência. São considerados os valores de referência recomendados pela Agência Portuguesa do Ambiente como valores objetivos. Okay? Todo o local tem de cumprir os ditos valores de referência. E, no tal caso, aconteceria qualquer coisa deste tipo. Portanto, a mancha cor-de-rosa, ou melhor, as amostras a vermelho são amostras que têm teores acima dos valores de referência, o que implicaria que toda esta mancha cor-de-rosa seria uma mancha a escavar. Por outro lado, eu posso dizer, não, eu vou remediar para os valores objetivos específicos do local. Portanto, vou fazer uma análise de risco de Tier 2 e os valores que eu obtiver são aqueles que eu vou aplicar na remediação. E, portanto, o que me vai acontecer é que, naturalmente, se à partida, em grande maioria dos casos, o valor objetivo específico do local será superior ao valor de referência. E, portanto, o que me acontece é que, mantendo a aceitabilidade do risco, e isto é muito importante, portanto, eu não estou, de alguma forma, a comprometer a saúde pública ou o ambiente, mantendo a aceitabilidade do risco, o que me acontece é que a minha mancha diminui consideravelmente. E, portanto, acabo por escavar, tratar toda esta mancha cor-de-rosa. Por último, eu decidi, não vou fazer nada disto, vou fazer tudo isto e, além disso, vou aplicar uma ação corretiva baseada no risco. E, portanto, eu vou considerar os valores objetivos específicos do local calculados no modo inverso de cada domínio de risco, ok? E vou analisar o local em função do uso atual e futuro, das condicionantes de cada um dos usos e das medidas de gestão de risco que posso aplicar a cada um dos domínios. Okay? Portanto, o que é que implica uma ação corretiva baseada no risco? Implica um grau de conhecimento sobre a ocupação futura total. Portanto, eu tenho que saber garantidamente o que é que vai acontecer para poder colar a minha portanto, a ação corretiva baseada no risco naquilo que será a ocupação futura. E mais, e essa ocupação futura, para efeitos da gestão do risco, fica bloqueada a análise, a ação corretiva baseada no risco que foi desenvolvida. Se houver alterações à ocupação do uso, então a análise de risco tem que ser revista. Okay? E numa situação deste tipo, eu posso desenvolver um site que tinha aquela condição que nós estávamos a ver e, portanto, continuamos a ter a mancha que está às risquinhas cor-de-rosa, continua a ser a zona onde existe risco para a saúde humana e o que nós vamos fazer é, vamos construir o edifício com caves na zona onde eu não tinha risco, até posso ter solos contaminados e vou ter que os gerir como resíduos não perigosos ou perigosos,
o que for, isso é um problema de gestão de obra, não tem necessariamente a ver com a questão do risco. Mas o que eu vou fazer é criar uma zona de circulação à volta do edifício, uma zona que não tem risco para a saúde humana, não é? Faço um parque de estacionamento e, por exemplo, uma central solar, falo de uma central solar porque é uma solução, lá está, porque isto é um caso mais ou menos real, não é? E, portanto, efetivamente, tenho um projeto em mãos em que é qualquer coisa assim que vai acontecer, portanto, vamos desenvolver edifícios em zonas onde podemos desenvolver edifícios sem ter necessidade de remediação e e nas outras áreas, vamos implementar soluções que apliquem medidas de gestão do risco, a eliminação do risco, através da interrupção do trajeto. Portanto, ao fazermos o parque de estacionamento, vamos bloquear qualquer via de exposição entre os contaminantes e os receptores, e a própria central solar também, que nem sequer tem receptores, porque não é um local onde haja pessoas a trabalhar, não é? Há visitantes de X e X tempo. Esses visitantes, o risco para esses visitantes pode ser calculado, pode ser mitigado também, e, portanto, é uma solução em que, no limite, pouco ou nenhuma remediação, ou pouco nenhum solo a tratar, acaba por existir. Ora, de uma forma, lá está, é um exemplo simulado, não é? Mas só para terem uma ideia que estamos a falar de uma coisa que pode ser não na ordem de grandeza, dificilmente 11 milhões de euros para remediar um local, bom, pode acontecer, mas dificilmente, mas a relação entre os valores, essa sim faz total sentido. Estávamos a falar, por exemplo, se remediarmos para valores de referência 25 mil metros quadrados, que no caso dobrava o volume a remediar, porque tínhamos que tirar 2 metros de solo, para uma quantidade de quase 100 mil toneladas, dariam 11 milhões e meio de euros. Utilizando a análise de risco, portanto, remediando para um valor objetivo específico do local, conseguimos reduzir em quase metade a quantidade de área a remediar, da mesma forma quase metade do volume a tratar, da mesma forma quase metade da quantidade a tratar, e lá está, o custo baixa drasticamente. No limite, utilizando uma metodologia RBCA que esteja bem ajustada com o local e que permita encostar o projeto à gestão do risco, e a gestão do risco ela própria também ficar encostada ao projeto, e, portanto, haver uma total integração entre os dois, conseguimos, no limite, remediar residualmente. Estamos a falar, se calhar, algumas fundações que sejam necessárias, não é? E acabei por colocar aqui estas quantidades um pouco por descar consciência de não pôr aqui nada, não é? E, portanto, no limite, podemos até não ter que remediar nada, porque conseguimos, através da mitigação do risco, gerir toda a situação. Ora bem, por outro lado, não é? Esta questão da análise de riscos, parece que isto é fantástico, não é? Tem uma aplicabilidade fantástica, mas, por outro lado, tem uma enorme sensibilidade. Existe uma enorme importância de variáveis que não são determinadas, que não são calculadas e para as quais a nossa sensibilidade é relativamente reduzida. Ok? E um exemplo que selecionei foi precisamente a biodisponibilidade dos contaminantes. E reparem, portanto, à esquerda temos a concentração resultado, portanto, a concentração objetivo, Risk-Based Target Level, ok? Portanto, no eixo do Y, no eixo do X temos o valor da biodisponibilidade. A biodisponibilidade é uma grandeza adimensional que representa a fração do contaminante que é efetivamente absorvido pelo nosso organismo. Não tem a ver com o que nós ingerimos, mas tem a ver com aquele que passa para a corrente sanguínea e que está disponível para provocar dano, se quiserem, para provocar efeitos adversos. E, portanto, é um facto que se a biodisponibilidade for de 100%, não é? A nossa concentração objetivo é mínima, mas se a biodisponibilidade, ou seja, se o contaminante não estiver disponível para causar efeitos adversos, então o meu valor objetivo de remediação é máximo, neste caso vai aos 6.000 miligramas por quilo, ok? Ora, desenvolvemos, eu e um colega, o André Sanches, da Universidade, doutorando na Universidade Nova de Lisboa, desenvolvemos um simulador para, portanto, para a análise de sensibilidade das equações de análise de risco às variáveis não determinadas e que são um pouco mais, para as quais a nossa sensibilidade, enquanto engenheiros geólogos, no nosso caso, o meu e do André, mas também para os engenheiros do ambiente, para os engenheiros químicos, portanto, esta questão da toxicologia muitas vezes é um pouco difícil, e às vezes não é toxicologia, outras vezes é fração da pele exposta, ou qualquer coisa assim, são fatores que são um pouco mais difíceis de compreender e que muitas vezes são alterados nas análises de risco.
Portanto, isso é um problema, claro, não é? E nós desenvolvemos esta análise de sensibilidade especificamente para percebermos, então, afinal, qual é a dimensão do problema. E deixem-me só... Queria só partilhar aqui este ecrã convosco. Ora, estão a ver um ecrã azul, certo? Paula, por favor. Sim, ok. Pronto, e aqui o que temos são, portanto, à esquerda temos um mapa de contaminação, probabilidade de contaminação, não, de risco, probabilidade de haver risco, ok? E à direita temos a indicatriz dessa probabilidade. E, portanto, aquilo que nós podemos ver aqui é que para uma biodisponibilidade de 0, ok? Ou de 100, aliás, de 100%, peço desculpa, só um bocadinho. Para uma biodisponibilidade de 0, exatamente, não há risco, está tudo azul, porque efetivamente, quer dizer, o contaminante não chega à corrente sanguínea. Para uma biodisponibilidade de 10%, este é o cenário, 30%, 50%, 70% e 100%. Okay? Este crescimento que vem é representativo da curva do gráfico que eu acabei de vos mostrar. Nós criámos um bloco de contaminação a várias profundidades, precisamente para testarmos a sensibilidade. Okay? Criámos aqui este bloco e só voltar para a minha apresentação e percebemos então que considerando a biodisponibilidade, a forma como ela pode variar, lá está, entre 10% e 100%, o valor objetivo baseado em risco varia, portanto, entre 3.000 para 10%, quase 3.000, para 298 para um valor de 100%, e, naturalmente, lá está, portanto, o volume, obviamente, o volume de solo com risco inaceitável, a quantidade, portanto, em toneladas, e o custo vão, obviamente, variar. E, portanto, no limite, isto poderá querer dizer que uma operação, o desenvolvimento ou a aplicação de um modelo RBCA, okay? Neste caso é a análise de risco mesmo, portanto, a aplicação da análise quantitativa de risco, de uma forma inexperiente, de uma forma incauta, e que, portanto, permita alterar determinadas variáveis para as quais a sensibilidade é relativamente reduzida, pode levar, no limite, a uma variação entre 30% a 90%, portanto, uma seleção de um valor de 30% ou de um valor de 90%, o que fará variar o custo total do projeto, imaginando um custo de 122 euros por tonelada, já com o TGR, portanto, isto é escavação e eliminação, já com o TGR a 22 euros que se prevê para janeiro. Portanto, estamos a falar de uma coisa que pode variar entre quase 1 milhão de euros e 3 milhões e meio. Ou seja, a responsabilidade do desenvolvimento de um projeto de análise de risco ou de um projeto RBCA é gigantesca e o conhecimento tem forçosamente que existir, o conhecimento técnico tem forçosamente que existir para desenvolver projetos deste tipo. E pronto. Fica a aguardar, espero que tenha sido interessante, fica a aguardar as questões que me possam querer colocar. Eu começaria aqui por uma questão que avança com o seguinte: o que podes referir a respeito do conceito da urgência de uma remediação no caso da existência de risco, tal como parece ser contemplada na legislação holandesa? Ora, o conceito de urgência é um conceito muito complicado, não é? Portanto, nós temos, no âmbito da... Vamos lá ver uma coisa. Estamos a falar de passivos ambientais é uma coisa, estamos a falar em novos episódios é outra. E no âmbito, e se falarmos em novos episódios, no âmbito da responsabilidade ambiental, o operador tem a obrigação de agir imediatamente, de mitigar os riscos imediatamente. E depois, sim, então, tratar de perceber se efetivamente houve dano ambiental, qual é a extensão do dano, qual é a magnitude, tratar dos devidos licenciamentos, fazer todo o procedimento, toda a tramitação que a legislação obriga. Agora, a mitigação do risco e a resolução do problema emergente tem que ser emergente, tem que ser imediata. Okay? Quando estamos a falar em passivos, as coisas são completamente diferentes, não é? Portanto, os passivos estão lá, muitas vezes até já de algum estilo
de equilíbrio, e portanto eu diria que muitas vezes até ao mexer nos passivos de uma forma que não seja ponderada, que não esteja, portanto, cientificamente bem fundamentada, até pode ser pior, não é? Porque há um género de um equilíbrio que se vai, de alguma forma, destruir, não é? E que se pode provocar até danos ambientais superiores àqueles que o próprio passivo está a provocar. De qualquer das formas, eu creio que está estimado pela Organização Mundial de Saúde que a resolução de situações de contaminação de solos, em média, leva à volta de 50 anos. Porque, precisamente, quer dizer, primeiro há a descoberta, que é complicadíssima, não é? Portanto, a não ser que o acidente seja imediato e, portanto, e que se perceba imediatamente o que se passou, quer dizer, não se sabe que ele existe, não é? Só se vem a saber se houver alguma obra ou alguma coisa que se percebe que efetivamente existe contaminação. E, portanto, logo aí pode decorrer uma década, podem decorrer 2 décadas. E depois de perceber que o problema existe, os estudos, eles próprios também, as várias fases de estudo que têm que ser implementadas são demoradas. Tipicamente estamos a falar de situações que exigem esforços financeiros significativos por parte das empresas, portanto, a provisão desses esforços financeiros também pode ser demorada, e a própria remediação, obviamente, que se não quisermos que seja onerosa, não é? Ou melhor, se quisermos reduzir no custo, temos que aumentar no tempo. E, portanto, enfim, o importante é nós percebermos o quanto antes qual é o risco que estamos a provocar pela existência daquela contaminação e mitigá-lo. E o mitigar pode passar pela vedação, não é? Pode passar por vedar locais, por fechar locais, porque não, se tiver que ser. Obrigada, Marco. Eu tenho aqui mais uma série de 3 perguntas. Uma tem a ver com a adaptabilidade da metodologia Rebeca face à legislação ambiental vigente em Portugal. O que é que será preciso modificar? Ora bem, eu diria que, obviamente, que o tema ProSols é um tema recorrente e todos nós queremos implementar, queremos que o ProSols saia, preferencialmente o melhor ProSols possível, mas até haverá quem diga um ProSols qualquer. Portanto, precisamos de ter qualquer coisa com que nos balizemos. E, portanto, nesse sentido, se o ProSols sair incorporando, de alguma forma, a possibilidade de existência de uma metodologia RBCA, perfeito. Okay? E essa questão fica resolvida. Não havendo ProSolos, a verdade é que, de alguma forma, a questão do licenciamento das operações urbanísticas trouxe, e, por outro lado, na parte industrial, os licenciamentos ambientais, planos de desativação, portanto, todas as ferramentas que, de alguma forma, se tocam na matéria da proteção do solo e das águas subterrâneas, acabam por dar janela, dar abertura para a entrada de uma metodologia RBCA. Okay? O que tem que acontecer é que as autoridades têm que ter, por um lado, a capacidade, por outro lado, a disponibilidade e a vontade de aceitar essa metodologia. Como eu vos disse no início, sob patrocínio da APetro, nós desenvolvemos uma metodologia RBCA para Portugal, que está, na minha perspectiva, humilde, não é? Que está bastante bem desenvolvida e bastante completa. Foi submetido no âmbito da consulta pública a todas as regiões hidrográficas. No âmbito da consulta pública das RECIGA, portanto, das questões significativas da água, porque, lá está, apenas talvez em uma ou 2 regiões hidrográficas, a introdução de poluentes nas águas subterrâneas era considerada uma RECIGA, ou seja, uma questão significativa. Em todas as outras áreas, em todas as outras regiões hidrográficas ou bacias hidrográficas, não era considerado que a contaminação das águas subterrâneas fosse uma questão significativa. Aquilo que nós argumentamos é que é em todo lado. Tem que ser em todo lado, porque a água subterrânea é um recurso mais escasso, se calhar, do que aquilo que o público em geral possa pensar, mas nós não somos o público em geral, temos responsabilidades acrescidas, e aqui neste fórum, principalmente, ainda mais responsabilidades acrescidas temos sobre a égide da engenharia, e, portanto, o que argumentámos foi precisamente que todas as regiões hidrográficas deviam considerar que a contaminação das águas subterrâneas ou que a introdução de poluentes de agentes químicos nas águas subterrâneas é uma questão significativa e que a forma de resolver ou dar resposta a esta questão é precisamente através da implementação junto das regiões hidrográficas ou das administrações das regiões hidrográficas, a implementação de metodologias RBCA para portanto, a gestão de locais onde haja, nem que seja suspeita da introdução de poluentes. Portanto, onde haja acidentes, tem que
desenvolver uma metodologia RBCA. E, portanto, eu diria que, para responder, eu diria que sim, mesmo no contexto atual da legislação ambiental vigente, é possível. O que falta, e é possível através de guias, de recomendações e etc. Mas o que falta é precisamente a vontade para o implementar. Obrigada, Marco. Eu agora tenho aqui uma outra série de perguntas sobre a biodisponibilidade. Por um lado, uma vez que ela está associada à forma química em que se encontra um composto, como é que se pode resolver esse problema da geoquímica, nomeadamente da geoquímica do próprio meio que vai influenciar a biodisponibilidade dos contaminantes e, em princípio, se poderá ser através do aprofundamento da caracterização química e mineralógica dos elementos, substâncias contaminantes também. Ok, em relação a isso, dois aspectos. Em primeiro, a biodisponibilidade determina-se, não é? Portanto, nós temos uma série de projetos desenvolvidos em que, efetivamente, o risco, no caso com substâncias inorgânicas, mercúrio, arsénio, chumbo, em que o risco era um risco significativamente elevado e, portanto, desenvolvemos o estudo da biodisponibilidade desses metais, no caso, nos solos. E isso permitiu-nos aferir o modelo, não é? Isso permitiu-nos introduzir no modelo valores reais. Okay? Por outro lado, eu diria que a biodisponibilidade é um dos critérios essenciais na questão da gestão do risco. Porque nós falamos, por exemplo, muito na questão do background, não é? Portanto, do Fundo Geoquímico dos locais. O Fundo Geoquímico Português, o Fundo Geoquímico de Lisboa, o Fundo Geoquímico, invariavelmente, no que respeita a contaminantes inorgânicos, o Fundo Regional em hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, pouco ou nada é abordado, e, no entanto, suspeito que já me aconteceu em alguns sítios encontrar hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que só podem ser de fundo natural, porque não há qualquer razão para eles existirem ali. Mas, tudo bem. E precisamente na questão do fundo regional, coloca-se a questão de, ok, muito bem, é fundo regional, mas e então? E o fundo regional é perigoso ou não é perigoso? Vamos lá ver. Se eu estiver num local em que tem naturalmente uma radioatividade muito elevada, eu diria que o local é perigoso. Não é? Apesar de um organismo se poder habituar a determinados teores, apesar de eu sempre ter vivido ali, etc. Mas a verdade é que ele pode ser perigoso. E, portanto, eu diria que esta questão do fundo regional como sendo uma justificação para tudo, não é? Na questão do risco, não é bem assim. Quando estamos a falar na questão da confrontação com valores de referência e tal, sim senhor, muito bem, epá, o fundo regional deve ser tido em conta. Agora, na questão do risco, a verdade é que eu não sei até que ponto é que os 60 mg por quilo do arsénio face a um valor de referência de 18 e a um potencial valor objetivo específico do local, portanto, derivado do risco, de 5,5, no caso da ingestão de solo por um receptor ajustado à idade, eu não sei se os 60 efetivamente contribuem para os 5,5 ou não, porque se contribuem, então há risco para a saúde humana. E, portanto, esta questão da biodisponibilidade, até na questão do fundo geoquímico, adquire importância. Enfim, nós escolhemos a biodisponibilidade por ser um fator que se consegue facilmente explicar e que se consegue até facilmente, bom, não é facilmente, mas que se consegue determinar a laboratórios que determinam a biodisponibilidade. Mas, efetivamente, é uma situação pertinente. Quanto portanto, à caracterização, óbvio, quer dizer, quanto mais caracterizar quimicamente, mineralogicamente, até mesmo a questão da geoquímica do meio, tudo isso, quanto mais caracterizar, quanto mais informação nós tivermos no nosso modelo conceptual local, melhor para compreendermos a interação entre os contaminantes e o meio e, dessa forma, compreendermos de que forma é que o receptor vai estar exposto a esses agentes químicos. Bom, obrigada, Marco. Tenho aqui só mais uma questão. Que tipo de estudos é que devem ser realizados? A lixiviação, por exemplo? Para avaliar essa biodisponibilidade? Não. Os estudos para avaliar a biodisponibilidade são estudos que simulam, no caso da ingestão, não é? São estudos que simulam o aparelho gástrico. Okay? E, portanto, a forma como o alimento, no caso não é alimento, que é solo, não é? De que forma é que o solo é, portanto, não quer dizer atacado, mas é atacado no estômago e depois no intestino, de que forma é que o organismo consegue, portanto, transformar ou sintetizar o solo
e o próprio contaminante, ou o próprio químico, ou o próprio metal, no caso, não é? De forma que ele o consegue transformar, de forma a que ele seja absorvido pelo trato intestinal. Portanto, não é um ensaio de lixiviação, é um ensaio muito específico que tem a ver com o ataque da amostra, uma série de simulações do organismo humano. Olha, eu tenho aqui agora um problema que é o seguinte: quando não se tem um uso específico para o terreno, como deve ser feita a abordagem? Deve ser feita uma abordagem jornalista, mas isso traz um problema, não é? Como é evidente. Deve ser feita uma abordagem jornalista, considerando, se eu não tenho uso específico, então eu vou ter que considerar o uso mais conservador de todos. Vou ter que considerar que vou fazer um parque infantil. Não é? Um parque infantil não pavimentado. O pior que me pode acontecer com furos de captação de água dentro do parque infantil. Não, eu compreendo a questão, mas quer dizer, não se pode querer, ou então impõe-se condições, não é? Diz, sim senhor, há esta gestão do risco, mas é para estas condições. Não é? Portanto, temos as duas opções. Ou selecionamos o pior caso possível, não é? Ou então fazemos ao contrário. Dizemos, sim senhor, para condições industriais, a situação é esta. Ora bem, agora tenho aqui uma pergunta muito concreta que diz assim: é necessário fazer o estudo das captações ou perímetros de proteção num raio de 250 metros do limite do local em análise. A questão é se estas captações são todas ou apenas as públicas. Ora bem... Ok. Pergunta também se deve ser solicitado um inventário das captações licenciadas. Sim. Óbvio, não é? Óbvio. Sim. Os grandes problemas com que nós nos deparamos no dia-a-dia, e é literalmente no dia-a-dia, é com a falta de informação que deveria ser proveniente da administração pública. E estamos a falar de coisas tão básicas como as licenças de armazenamento de combustível, que eram arquivadas nas direções regionais de economia, e quando as direções regionais de economia desapareceram, eu suspeito que as licenças desapareceram com eles. Portanto, a ideia é que passaram para a DGAG, mas agora o licenciamento é feito pelas câmaras. Portanto, enfim, neste momento é muito difícil em Portugal encontrar informação. A questão das captações, houve uma tentativa na década passada de licenciar as captações. Lançou-se um programa para que toda a gente licenciasse as captações. Só que o que é que acontece? Como as pessoas estão mal habituadas, não é? Literalmente, muita gente não licenciou as captações, com medo que no dia seguinte, quando já todas as captações estivessem licenciadas, aparecesse uma taxa qualquer sobre as captações. E então não existe um registro exaustivo da existência de captações. O que pode ser feito, obviamente, e deve ser feito, é, durante a visita do local, perceber que captações é que existem. Há vários métodos para o fazer, desde a análise à distância, como é evidente, a análise no campo, porque não? Quer dizer, portanto, há forma de... É óbvio que não é 100% eficaz, poderá sempre passar uma ou outra captação, mas, de forma geral, consegue-se com algum sucesso. Muito mais trabalho, obviamente, do que ir a uma lista e consultar. Ora, se devemos ou não ter conhecimento das captações, óbvio que sim. Se devemos ou não considerar a existência das captações, eu iria um pouco mais longe. Num processo de análise de risco, e aqui destaco do RBCA, portanto, na análise de risco, nós devemos sempre considerar a ingestão... Bom, devemos fazer um exercício para perceber se devemos considerar a ingestão de água subterrânea ou não. Okay? Se nós tivermos, imagine-se, isto foi uma das questões que nós abordámos no projeto da APETRO, na definição das chamadas policy choices para a aplicação do RBCA. E uma delas era precisamente a ingestão de água subterrânea. O que é que se faz? Considera-se que existe sempre ou não se considera que existe sempre? Ora, vamos lá ver. Isso vai depender não só do local, mas da envolvente do local e, obviamente, até no limite do próprio meio hidrogeológico em que nos encontramos, não é? Começando pelo local. Se eu estou, imagine-se, num posto de combustível em que tudo à minha volta é uma quinta, não é? Quer dizer, eu vou ter que considerar que é possível que o proprietário da quinta decida colocar uma captação, ou que ela exista, ou que ele decida colocá-la
no limite da sua propriedade, está no seu direito. Não é? Portanto, eu, na minha análise de risco, devo considerar que a jusante da pluma, portanto, no sentido da pluma, no final da minha propriedade existe uma captação para ingestão de água. Não é? Se eu estiver no meio de uma zona industrial onde é manifestamente impossível, não é? Então eu devo considerar que existe uma captação, por exemplo, no local mais próximo onde é previsível alguém poder vir fazer uma captação. Pode ser muito longe. E ser tão longe, imaginem que é 1500 metros. Bem, se calhar já não faz sentido considerar a ingestão de água, mas de qualquer forma eu devo abordar essa possibilidade. Okay? Portanto, eu diria que sim, devemos sempre abordar a possibilidade de existir ingestão de água. Ora, podemos ou não verificar que se trata de uma via de exposição completa. Ok, agora tenho aqui uma questão que na parte da remediação só falaste na escavação, retirada e deposição segura. E falaram, por que não considerar outras alternativas, nomeadamente estabilização, solidificação do solo, etc. Não, era um exemplo. É óbvio que todas essas alternativas devem ser consideradas. Em Portugal temos um problema gravíssimo em termos de soluções de remediação. Temos um setor de gestão de resíduos que está fortemente implementado no mercado, temos, e cujas soluções são o encaminhamento para destino final. E, portanto, temos os aterros, temos as cimenteiras, infelizmente temos as pedreiras, um assunto complicado, que daria outra tertúlia, não é para esta. Enfim, temos um setor que está fortemente bem implementado na economia. Não temos, ou é residual, empresas que desenvolvam outro tipo de metodologias de remediação. E a água subterrânea, infelizmente, pouco ou nada é tratada. Okay? E aqui, claramente, creio eu, por alguma falta de força, para não arranjar uma expressão, para arranjar uma expressão mais simpática possível, das autoridades no domínio das águas subterrâneas. Porque, efetivamente, quando nós não temos uma metodologia, quando nós não sabemos o que é que podemos fazer, nós encontramos águas subterrâneas contaminadas e o que é que lhes fazemos? Comunicamos à Agência Portuguesa do Ambiente e a resposta raramente é uma resposta já rápida, mais raramente ainda é uma resposta assertiva ou concreta sobre o que é que se deve, o que é esperado que se faça. E isto é como tudo, não é? Se não me obrigarem a fazer, poucos são aqueles que fazem, não é? E, portanto, isto para dizer, há alguns projetos, ou há recentemente, isto é implementação até, alguns projetos relevantes no domínio da remediação de solos. Águas subterrâneas há pouca coisa, essencialmente associada aos postos de combustível e uma outra indústria. Mas em relação aos solos, há alguns projetos que se dedicaram, a maioria dos projetos, Lisboa-Porto, são projetos que estão associados ao desenvolvimento urbano, ao desenvolvimento, portanto, para o edificado, para fazer um novo edifício. E aí não há tempo para aplicar outra coisa. A estabilização, o confinamento, são tudo soluções que implicam que aquilo fique lá, mas eu, na verdade, preciso tirar aquilo para fazer uma escavação e, portanto, acaba por cair por inútil qualquer outra solução que não a escavação e encaminhamento para destino final. Agora, situações em que eu estou a remediar, só por remediar, até que eu estou a remediar e depois a seguir até vou aterrar, não é? Então, nessas situações, claramente, eu tenho que pensar noutras soluções. Tenho que pensar noutras soluções que, às vezes, até mais do que serem mais rápidas e mais eficazes do que a escavação, são também mais baratas e, ambientalmente, muito superiores a qualquer operação de tirar um passivo de um local para o ir pôr noutro local que daqui a 2 ou 3 gerações vão ter que lidar com eles porque as telas vão arrebentar. Não é? Portanto, nós estamos a passar coisas para um passivo ambiental futuro. Não estou aqui, não sou contra os aterros de todo, acho que os aterros têm o seu local na sociedade. Agora, estar a encaminhar solos contaminados que têm outra solução, estar a encaminhá-los para os aterros, muito sinceramente, acho que é uma coisa que não faz sentido e que devia ser uma luta, inclusive, da própria entidade licenciadora das operações de descontaminação de solos, no caso é a SCCDR, devia ser uma luta que devia implementar para seguir a hierarquia da gestão de resíduos e não só através da valorização em cimenteira ou na recuperação de vazios de escavação, mas também na remediação in situ para aproveitar aqueles solos para alguma coisa, não é? Claro. Eu tenho aqui uma questão que tem a ver porque é que se considera só a avaliação do risco humano, quando é que também deve ser feita a avaliação do risco ecológico? Nós, em engenharia, risco humano deve ser para a cabeça, não é? Agora, quando é que também deve ser feita a avaliação do risco ecológico? Sempre. O que acontece é que, na maior parte das situações,
o risco para o meio ambiente, ou o risco ecológico, é muito menos provável do que o risco para a saúde humana. Por exemplo, estamos numa zona industrial, portanto, com todos os vizinhos são industriais, eu dificilmente tenho risco ecológico. Não é? Mas essa análise é, portanto, importantíssima de ser desenvolvida e é sempre desenvolvida. Okay? Agora, tenho aqui coisas mais relativas à apresentação, que uma delas é o facto da análise quantitativa de risco apenas servir para estimar valores objetivos de remediação para os solos e não para as águas. Como é que se resolve então a parte das águas, que ainda agora falaste que é tão importante? Como é que é? Não, de todo, de todo. Então, Talvez o facto tenha da sido... AQR apenas servir para estimar valores objetivos de remediação para os solos e não para as águas. Não, de todo, de todo. A AQR, eu estou aqui à procura dessa pergunta, não consigo Às 7h17. Desculpa lá. Não, de todo, de todo. Serve para ambos, naturalmente. Portanto, a AQR é utilizada... nas águas em Portugal. Peço desculpa, eu estava a ler, porque a pergunta vai crescendo. É. Desculpem, mas apenas se aplica nas águas. Não, a AQR de facto aplica-se nas águas e nos solos. Okay? Serve para desenvolver, portanto, então vamos lá, conceptualmente falando, a AQR serve para avaliar o risco para a contaminação nos solos e para a contaminação nas águas. Okay? Em Portugal, aplica-se nos solos de forma perfeitamente interiorizada já. Portanto, a Agência Portuguesa do Ambiente até deverá estranhar que alguém apresente um relatório que não tenha uma avaliação quantitativa de risco, uma análise quantitativa de risco. Em relação às águas, é um bocado aquilo que eu disse. Sim, senhor, é utilizada. Não é utilizado. Portanto, as autoridades têm, à exceção daquilo, e eu não quero ser injusto, portanto, eu tive uma conversa com a ARH Alentejo que nos disse precisamente que eles usavam a análise quantitativa de risco já há alguns anos, nomeadamente porque têm um problema significativo da massa de água de Sines e, portanto, que sim senhor, em parceria com as empresas, tinham vindo a desenvolver a aplicação de metodologias de análise de risco. Outras ARHs, pois, permitirão a utilização das análises quantitativas de risco por parte dos operadores ou dos promotores, mas depois, na perspectiva da remediação, não aceitam os valores objetivo como valores para fechar um processo de remediação. E isso sim é um problema. Não é? Isso é um problema porque simplesmente não se consegue fechar os projetos. Portanto, imaginem que portanto, que se faz uma remediação e que o valor objetivo da remediação é 50, imaginem, por exemplo, ou 5 microgramas por litro para o benzeno, ou melhor, 1,6 microgramas por litro, porque é o valor de Ontário, 1,6 microgramas por litro para o tetracloroetileno, mas a ARH pertinente, seja ela qual for, exceto Alentejo, eventualmente, mas a ARH pertinente vai dizer, não, para mim é 0,1. E, portanto, vocês vão ter que ir até ao 0,1. Não, está bem, mas a minha análise de risco diz-me que abaixo de 1,6 o meu risco é aceitável, não tenho que ir abaixo disso. Sim, senhor, isso é muito bonito, esse estudo que o senhor fez tem ótimas figuras, está muito interessante, mas simplesmente para nós é 0,1. E, portanto, é óbvio que é um problema para nós, enquanto técnicos, estarmos a desenvolver estudos que depois batem numa parede de indiferença que não é uma indiferença propriamente justificada, é uma indiferença só porque sim. Agora, para o operador poder-se fazer o argumento, bom, então, mas se isso não serve, para que é que eu vou fazer a análise de risco? Então não faz análise de risco nenhuma e digo-lhes, sim senhor, eu vou remediar para o 0,1 que vocês querem. O problema é que, se eu não fizer uma análise de risco e se simplesmente fizer ali um trabalheco, avaliação da contaminação e começar a remediar para aquilo, eu posso estar a remediar uma coisa errada. Não é? Para já posso não estar a remediar nos sítios adequados, posso estar a remediar de forma que não vai funcionar e pior, a minha remediação até pode provocar um aumento do risco provocado por aquela contaminação, porque estou a mobilizar contaminantes que estavam estáveis, porque estou a aumentar teores de compostos filhos que são mais perigosos que os compostos pai, não é? Portanto, eu diria que
Avançar para uma remediação sem uma análise de risco é sempre um risco, ok? E até aqui a própria Agência Portuguesa do Ambiente, na pessoa das administrações, entre aspas, das administrações regionais hidrográficas, falha na proteção do ambiente, claramente. Portanto, estás a dizer que realmente convém haver alguma definição de critérios, de valores objeto que têm que ser cumpridos, porque senão vai ser muito complicado proceder a análises quantitativas de risco e depois chegar a um projeto que possa vir a ser chumbado porque foi tudo corretamente feito, de acordo com a parte técnica e depois por uma razão que não há apelo nem agravo, temos que voltar atrás, que isso, aliás, acontece muito na nossa atividade, noutras áreas. Estou-me a lembrar, por exemplo, da REN. Às vezes acontece isso, não é? Quando uma pessoa está a definir a REN. Mal comparado, é a mesma coisa que eu fazer um projeto de fundações, eu não, mas alguém que saiba fazer projetos de fundações, não é? Fazer um projeto de fundações, com fundações indiretas, entregar na Câmara e a técnica da Câmara diz, sim senhor, isto está tudo muito bonito, mas eu gosto é de sapatas. Pois. Isto. Ok. Marco, eu penso que já corremos praticamente as questões todas. Tenho só aqui uma questão a propósito daquele exemplo que tu destes, que se houvesse voláteis no solo, provavelmente o projeto de remedeio teria que ser outro, mas penso que destes aquele exemplo... Mas já agora deixa-me só responder, porque de facto é pertinente a questão, e aliás, e faz todo o sentido, e... Mas eu penso que é porque não havia voláteis no solo, como é óbvio, não é? Precisamente. São as condições que nós temos que garantir para que a análise de risco seja aplicável, não é? Pronto, e a falha é minha, porque eu no caso prático não explicitei que os contaminantes eram inorgânicos, não voláteis, mas de facto era essa a situação, não é? Bem, acho que corremos tudo. Já agora, só dizer que a pergunta era, portanto, que a solução que nós encontramos no segundo caso prático, no primeiro caso prático, peço desculpa, era de cobrir a área contaminada por uma camada de bituminoso, o que não seria suficiente para evitar a mitigação / transporte de compostos orgânicos voláteis para a cave do edifício da zona não contaminada, dependendo da permeabilidade ao ar do solo. Bom, neste caso a pergunta vai um bocadinho mais longe, então há uma migração horizontal dos voláteis, certo? O conhecimento destas migrações tem que estar garantido para a aplicação de soluções de mitigação de risco. É óbvio. Okay? E o modelo conceptual do local a funcionar. Portanto, parte-se do princípio que não havia voláteis para só optar por uma... Neste caso claramente. Mas poderia haver voláteis à mesma e ser, enfim, encontrar-se outra solução, nem que seja uma drenagem, uma janela de volatilização, uma coisa qualquer. Ok, concluímos tudo. Agradeço-te imenso. Eu pessoalmente gostei imenso. Vou passar ao meu colega, ao Joaquim Costa, para fazer as honras de agradecimentos formais e de despedida. Sim, então, muito obrigado. Queremos agradecer desde já ao Marco Rocha a sua disponibilidade, com a sua interessante apresentação, que é um tema que de facto preocupa hoje todos nós. Agradecer-lhe também a disponibilidade que neste momento temos e que futuramente penso que poderemos também continuar a contar com a presença dele em futuras ações. E, aproveitando também para desejar desde já a toda a gente que assistiu a esta apresentação votos de um bom Natal, com muita saúde, e continuem a inscrever-se nos nossos webinars, que iremos continuar seguramente em 2021. Esperemos que já sem Covid. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. Boa tarde. Deus, boas festas a todos.